Sempre aparece pra mim aqui, tipo, live, mas eu sempre falo, deixa eu dar uma confirmada, porque vai. Ó, e tá lá, live, mas tem 0 pessoas. Mas, começou! Estamos ao vivo com mais uma live do canal Conviver e a participação do Renê. Boa noite, Renê. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia com você? Tudo em ordem, tudo bem. Vamos aguardar os minutinhos para o pessoal entrar. Gente, quem estiver entrando, já manda boa noite aqui, para a gente saber que vocês estão por aqui. Eu sei que dá para ver o número de pessoas aqui, ó. Temos 3 já, Renê. Adoro. Yes! Quando a gente agenda, já vem mais rápido, pessoal. Eles recebem na hora a notificação de, tipo, ó, canal Conviver tá online. Ah lá, a Sueli. Nem te conto da Sueli hoje, Renê. Ela É. estava fazendo um molho. Ela falou assim, ó, tô fazendo... Até hoje à noite, tô aqui fazendo um molho pro nhoque, eu acho que era, né, Sueli? E eu falei, eu ainda vou fazer uma turnê por todo esse país, na casa da galera. Bom que eu mato a saudade de cuidar um pouquinho, conheço os amores de todo mundo, e a galera fica Uhum. lá cozinhando pra mim. Yes, muito bom. Então vai ter nhoque hoje. Pois é. Nossa, gente, já Ó, tô vamos com lá. Boa fome. noite, da Sueli. Guto Augusto também tá por aqui. Boa noite, queridos. Ah, é a Andrea. É. Andréia. Ó, Ana Paiva, enfermeira, também está aqui com a gente. Olha só, já temos 8 pessoas. Mensagenzinha fofa. Meu amigo. Ai, Deus, como sempre, muito legal ficar ao vivo, né? Não é? Ai, menino, me divirto. Ai, sério. Nossa, quando eu comecei, era um nervoso. Ainda hoje, né? Ainda hoje, a gente falando ao vivo assim, você fica, gente, eu tô ao vivo. Tipo, é um negócio. Não é? Dá uma coisinha assim. Ah, eu acho que eu já tô bem tranquilo. E principalmente esse tema, eu acho que eu fico super, tipo, Ainda, não é super ainda mais uma coisa tranquilão. super. Entende? Igual quando. Olha só. Tchauzinho. Yay! Igual quando eu fui no programa. O Victor me acalmou muito. Ele falou, Renan, tudo que ela foi. Porque assim, não teve treino, sabe? Pra falar com a Fátima. Não teve Uhum. treino nenhum. Tipo, eu achei que eu ia chegar lá, ia conversar com ela antes. Não. Foi tipo assim: sentei na cadeira de convidado, já fui pra poltrona com ela. E aí, Isso. meu medo era: o que ela vai falar, o que ela vai perguntar? Mas todas as informações possíveis eu já tinha passado. Então, Uhum. tipo, não ia ter nada que eu não soubesse, né? E aí, deu tudo certo. Aqui, Deu ó. tudo certo. Olha só. É isso mesmo, Renan. Estendo o convite para você, René. Hoje aqui teve nhoque. Yes! Tá vendo? Tá vendo? Yes! Tô falando, René. A gente ainda vai sair em turnê com esse todo. Vamos fazer aí. Nossa, quero. A Já Michelle quero. mandou boa noite pra gente. A Adeliane Campelo, minha prima, também mandou um boa noite pra gente. Beijinho, Adeliane. E. Tem mensagem do Kleber também, ó. Já sou top fã da página. E é Que ótimo. mesmo, ele me mandou print quando ele Ai, virou diamante. Yay! convida a galera, viu, pra curtir a página também. Tem muita coisa legal. Ainda mais agora com o René por aqui. Bom, não vamos estender muito nossa conversa aqui, porque Uhum. é coisa para falar hoje. E deixa eu já compartilhar nossa tela aqui. Aê, vamos lá. Então, Tcharam. à vontade, Xanê. Vamos começar então? Bom, como a gente falou semana passada, se você não sabe, estamos há 3 semanas já fazendo temas variados, né? Principalmente sobre essa ideia de cuidados e cuidados paliativos. Então, hoje a gente vai entender mais e mais a fundo quais são os princípios e a definição de cuidados paliativos. Vamos então? Bora lá. Cuidados paliativos, ele começou no Brasil em 1980. Ele já é bem antigo, ele começou lá no Reino Unido, tá? Com um hospital lá, St. Christoph, e a gente pode depois falar em outro momento, tá? Mas aqui no Brasil ele começou a crescer mesmo nos anos 2000, e só em 2018 que virou política pública, né? Então, assim, teve uma resolução e ele passou a ser parte do SUS. Né? Então, lá vai falar o que são os cuidados paliativos, quais são as definições e quais são as atribuições dos profissionais de saúde. Mas só em 2018, olha só, começou em 1980 e só em 2018 que teve toda essa parte de legislação. E você sabe por quê, assim, tipo, de toda essa demora ainda mais? É por conta do nosso sistema Uhum. mesmo? Bom, o nosso sistema público ele é muito deficiente, né? E cuidados paliativos ele ainda não é muito compreendido. Aliás, ele não é muito compreendido, não. Ele não é compreendido em muitos profissionais. Uhum. Primeiro que você tem que ter tempo, você tem que ter um olhar, tem que ter o cuidado que a gente aprendeu semana passada. Não é a coisa Você tem que automática. ter um tempo, né, ali. Você tem que ter uma dedicação e um olhar especial.
Então, por isso que a gente está voltando a olhar esse paciente não como só mero paciente ou como número, tá olhando como pessoa mesmo. Bora O lá. próximo slide foi uma pesquisa de 2010 da revista The Economist. E ele citou ali 40 países, sendo eles, eu tenho aqui um pouquinho maior. Então tem Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, enfim, de 1 a 40. E tem o Brasil aí no meio. Lá em 2010 o Brasil foi selecionado. E veja bem, ele está lá em 38º. Ele, bom, não é muito fácil de falar de cima para baixo, vou falar de baixo para cima, tá? Quem que tá abaixo do Brasil? Tá a Índia, a Uganda e aí vem o Brasil. Então, Uganda é um país africano, tá embaixo, mas olha só quem tá em cima da gente. A China, o México, a Rússia, a Turquia, a Malásia, a Coreia do Sul, Portugal, enfim. E em 2015 foi refeito essa pesquisa. Pode passar, Renan. Foi passado. Só que eles colocaram, não aperta ainda, porque eu vou fazer um mistériozinho, tá? Ele colocou 80 países, ou seja, dobrou a quantidade de países. Quais são, o que eles pesquisaram, assim, qual que é a qualidade de morte? Essa que foi a pesquisa, tá? A qualidade de morte. O que é isso? É o quanto que a gente coloca de cuidados paliativos, de morfina, de medicamentos que diminuam esses sintomas desagradáveis que as doenças oferecem, né? Então, eles fizeram essa pesquisa, e da outra vez, em 2010, 40 pessoas, 40 países, e agora 80. E onde vocês acham que o Brasil tá, né? Então, só aumentou mais 40. E o Brasil, pode clicar, em 42º, ou seja, ele decaiu. Aí você fala, bom, devem ter colocado outros países que estavam mais avançados nos cuidados paliativos e ficou acima. Mas vamos ver quem está acima do Brasil. A Uganda, lembra que estava lá em 40º? Agora ela está em 35º, ou seja, em 5 anos, a Uganda, que é um país africano, conseguiu evoluir mais em cuidados paliativos do que o Brasil. O Brasil ele regrediu em 2015. O que mostra que a nossa qualidade de morte não é boa aqui. Então, se a gente tivesse que escolher onde morrer, nesse momento, em 2015, seria em Uganda, por incrível que pareça. E ali, e outros países também que entraram, né? Vamos pro próximo. Só uma pausa Oi, rapidinho. a Carla, ela foi minha estagiária, olha só, que fofa. Vamos passar para o próximo. Opa, essa aí já? Não. Aí, foi. Essa é a definição de cuidados paliativos, né? Vamos lá. Cuidados paliativos que quase ninguém sabe. E a definição a gente já falou da outra vez, mas é sempre bom a gente trazer aqui. Então, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida por meio de prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável, do tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Né? Ou seja, é muito, muito amplo. E são 9 princípios e a gente vai passar todos esses princípios, tá? Pontinho por pontinho, para a gente entender de fato como que a gente aplica esse tal de cuidados paliativos. Vamos lá. Primeiro, promover o alívio da dor e outros sintomas. Acho que esse é o primeiro, é o primordial e é o que a gente tem que ter no livro de cabeceira. Promover o alívio da dor e outros sintomas. Como que fazemos isso? Pode clicar. Existe uma escala de dor. Essa é um tipo de escala, mas existem vários outros. Então, quando o paciente, nós sentimos que ele está com uma afeição dolorosa, né? Então, veja que embaixo é quando não consegue exemplificar ou dizer sobre a dor, a gente podemos observar a feição dele. Então, se está tudo bem, ele está com o rosto relaxado, e se ele está sentindo dor, o rosto é mais rígido, ele tem algumas expressões de dor mesmo. Ou se ele conseguir falar, nós podemos falar assim, de uma escala de 0 a 10, qual é a sua dor? E ali ele consegue quantificar para que possamos ali levar para o médico o medicamento, né, para falar assim, olha, ele tá reclamando de dor, né, para que ele tenha uma assistência e uma atenção mais especial. Muitas vezes, em cuidados paliativos, é falado sobre morfina, né? Então, é o terror de falar sobre morfina. Muita gente tem pavor. E principalmente quando é receitado morfina, as pessoas falam que
nossa, não pode, porque morfina é uma droga, vicia, e nossa, ele deve estar péssimo porque vicia. Sempre é muito, muito ligado ao vício da morfina. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode passar para o próximo slide, que existe uma escala de dor. Então, existe a primeira escala, a segunda escala e a terceira. Então, é como se fosse um degrau. Cada degrau desse, ele é tido no numeração de dor. Então, de 0 a 10, eu não vou saber exatamente aqui, porque é o médico que tem que avaliar que tipo de dor e da onde que é essa dor. Mas existem os não opioides, os opioides fracos e os opioides fortes. Em cuidados paliativos, essa parte dos opioides fracos, a gente elimina. Então, existe o não opioide e o opioide forte. O opioide forte tem a morfina, ela tem a metadona, tem o fentanil, que é incrível. É como se fosse um adesivo que você põe e o paciente ele não precisa ingerir ou ser injetado nenhum tipo de medicação. Esse fentanil, ele tem um preço um pouco mais caro, mas ele faz um efeito maravilhoso, né? A morfina, pode falar. Fentanil é um remédio específico ou ele é, tipo assim, um tipo de remédio que aí, tipo, é o de adesivo? O princípio ativo dele é o fentanil. Uhum. Existe o nome comercial do adesivo, mas o Ah, fentanil é um tipo de medicação, né? Então, assim, igual a morfina, que existem ali os seus nomes uhum. diversos. É que não me fez lembrar de direto viraliza muito uma notícia que já é antiga, mas que o SUS vai começar a liberar o adesivo para uma medicação do Alzheimer, sabe? E aí Uhum, eu explico para todo mundo sempre que não é tipo assim, para todo mundo, tipo, é para quem toma determinado tipo de remédio. E aí aquele é, remédio é que eles fizeram na versão adesivo, sabe? uhum, O pessoal sempre acha que, tipo assim, às vezes, mas e se eu der aquele adesivo? Tipo, tem que ver com o médico se é aquele remédio do adesivo que ele toma, né? Se não for, não vai poder. sim. Falando em cuidados paliativos, a primeira coisa é o paciente não sentir dor. Então, quando fala sobre cuidados paliativos e paciente, você tem que olhar se esse médico de cuidados paliativos tem a receita amarela, que é uma receita especial para indicar tipos de opioides, que precisa de uma receita controlada, ela é bem complexa, e tem muitos médicos que ainda não conseguem receitar, porque eles existe e é muito não deveria existir esse preconceito da morfina, né? Porque muitas pessoas, isso eu atendo as pessoas que estão no leito de morte, o médico ele não receita morfina porque ele diz que vai viciar. Gente, eu vou ser aqui muito sincero. No leito de morte, imagina que você não vai receitar um medicamento que vai ajudar esse paciente porque você tem medo de que ele vai viciar, né? Poxa, gente, eu atendi e dentro de 2 semanas essa pessoa que estava pedindo morfina porque ela já tinha experimentado, já sabia que a dor diminuía só com morfina, 2 semanas depois ela faleceu. Então, ela não ia ficar viciada em 2 semanas, se é que morfina vicia. Não vicia, né? E, imagina, foi por um preconceito muito bobo e Então, falta não. de estudo. Não vicia. Quer dizer, não vicia utilizando para fins de dor, né? Para fins recreativos, você vai ter ali, né? Quando a gente fala que vicia, é porque tira a dor. E tirar a dor é ótimo, não é? Sim. Mas é muito assim, eu não sei se é se eu posso dizer que em casos de câncer especificamente, porque eu não tenho tanto Uhum. contato, mas é muito aquela coisa de, não tem o que fazer, tipo, sente dor mesmo, né? Tem que, o fim é assim, sente dor, né? E não Não, é assim. não, não, Quando eu vi que gente, não era não. assim, quando eu comecei a ter uma noçãozinha de cuidados paliativos, eu falei, gente, e por que que ainda, sabe, fazem isso, Uhum. né? Exato. Ainda existe essa noção boba de que assim, tá com câncer de ossos, dói mesmo, né? Então se vira aí. Não, galera, não é normal sentir dor, não se pode sentir dor. Existe estudos para fazer todo esse tipo de controle de dor, né? Se existe isso, não vamos deixar com que o paciente esteja sofrendo, né? Imagina se fosse com a gente, não iríamos querer sentir dor, É, né? pode passar? Ou a gente tá Pode. aqui? Toda Ai, vez, pode passar. foi. Todas essas vezes, não em todos, mas eu vou tentar trazer um caso clínico que eu atendi. Então, assim, é óbvio que eu mudei idade, eu mudei um pouco da estrutura para não expor, mas eu
Isso tudo é em casos que eu atendi. Então vamos lá, caso clínico para que a gente entenda esse primeiro princípio, tá? Não vai clicando, tá, Renan? Depois a gente vai estudando. Senhor Almir, 48 anos, casado, pai de 4 filhos, ateu. Recebeu o diagnóstico de câncer de próstata avançado. Realizou o tratamento de quimioterapia e radioterapia. Para tratamento, também foi necessário prostatectomia total, ou seja, a retirada da próstata, tá? Apresenta queixas pós-operatório iminente, desculpa, então até 48 horas na cirurgia, de forte dor, nível 8, no local da cirurgia. Apresenta também incontinência urinária, ou seja, ele não consegue segurar o xixi, e constipação. Falando sobre dor, né, que é esse primeiro princípio, aonde nós deveríamos olhar nesse resumo? Muitas pessoas vão falar sobre a dor forte que ele disse da cirurgia, não é mesmo? Mas vamos aqui entender o que são esses cuidados paliativos e o que é entendido como dor em cuidados paliativos. Pode clicar. Ele tem 48 anos. Ele tem 48 anos. Ele é jovem. Ele é jovem e tem um diagnóstico de um câncer avançado. Como que será que é para ele ser jovem e ter o câncer de próstata? Vai mexer na virilidade dele, né? Então, talvez ele não tenha mais ereção, ele não consiga mais ter relações sexuais. Pode clicar. Ele é casado e pai de 4 filhos. Como que será que essa família está levando essa notícia? Será que eles falam sobre morte? Será que não? Será que esse rapaz que levava todo o dinheiro para casa ou não? Como que está sendo cuidado, né? Como é que está sendo toda essa divisão que a gente falou semana passada? Será que esses filhos que ele tem já têm netos? Será que ele não quer conhecer esses netos? Como é que tá esse pensamento dele, o psicológico dele e o emocional? Pode clicar. Ele é ateu. E muitas vezes quando fala sobre ateu, tudo bem, ele é ateu, não tem problema. E muito pelo contrário. Quando a pessoa se diz ateia ou ateu, nós temos que prestar muita atenção, porque ele pode ser ateu porque ele brigou com Deus, né? Então, eu sou ateu porque eu briguei com Deus. E muitas vezes a gente não tem essa delicadeza de prestar atenção nessa fala. Então, porque ele tem uma doença muito, muito grave, e provavelmente ele vai morrer por causa disso, ele briga com Deus. E depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre espiritualidade. Vamos trazer isso um pouco mais esmiuçado. Então, pode ser uma dor, né? Uma dor espiritual. Ele tem dor forte, ou seja, dor física mesmo, e pode clicar. Incontinência urinária e constipação. Incontinência urinária, ele precisa usar fralda. Vocês já experimentaram usar fralda? Pois bem, a fralda não é algo cômodo, é totalmente incômodo. Muitas vezes as pessoas elas estão em volta assim, do quarto, do leito, porque ele tinha feito a cirurgia, e ele quer ir ao banheiro. O que ele faz? Como ele tem incontinência, ele começa a fazer e nem vai perceber. Mas se ele conseguir se segurar, muitas pessoas vão falar assim, pode fazer, você tá com fralda mesmo, né? Galera, não é normal, pelo menos eu não acho normal, a gente parar e fazer xixi na frente dos nossos conhecidos, dos nossos colegas, dos nossos familiares, né? Então, vai fazendo aí, né? Você tá com fralda. Não, galera, existe uma privacidade, existe um desejo de fazer todas as suas necessidades de forma, né, contida, é cultural nossa. Né? Nós precisamos ali de um momento de privacidade. Né? Então, sem falar que existe um cheiro de urina, né? E ele está consciente. Então, ele pode perceber esse cheiro de urina, ele pode se sentir incomodado, envergonhado. A gente está falando de uma dor social. Né? Então, pode passar também. Essa é a noção de dor total que é tido em cuidados paliativos. Então, dor não é só dor física, e é isso que temos que deixar aqui muito claro. Temos que olhar a dor espiritual, a dor física, a dor emocional e dor social. Tudo isso vai formar o diagnóstico de dor total, que deve ser cuidado por todos os profissionais de saúde que estão nessa equipe de cuidados paliativos. Então, dor total é incrível perceber. Pode passar. E a gente vai pro outro. Deixa eu ver aqui. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. Veja bem, cuidados paliativos não acelera, não atrasa, ela entende como processo natural.
E eu fiz uma pesquisa e eu peguei todos os nomes que as pessoas dão para a morte. Porque caso você não entendeu ainda, todos nós vamos morrer um dia, né? Então, como que a gente vai nomear isso? Vamos lá, Renan, que aqui ele é cheio de cliquinhos. Bora. Então, o primeiro falou assim: dizer adeus ao mundo. O próximo, pode ir. Apagar. Ir para o beleléu. Bater as botas. Cadê o outro? Ir para a cidade de terra dos pés juntos. Espichar as canelas. Comer, olha isso, comer capim pela raiz. Largar a casca. Tomar o chá da meia-noite. E dar couro às varas, olha isso. Descansar. Desencarnar. Passar desta para melhor. Empacotar. Fechar os olhos. Vestir o paletó ou pijama de madeira. Pifar. Nossa, pifar. Virar presunto, olha isso. Ir para além ou para o outro mundo. Ir desta para melhor. Dar o último suspiro. Chegar a hora. Chegar às últimas. Chegar às vias de fato. Ter os dias contados. Estar por um fio. Descer a terra, a cova, o túmulo. Expirar, olha isso, expirar. Estar mais para lá do que para cá. E estar fazendo hora extra. Esse é o último. Vocês identificaram algum que vocês falam? Tinha vários que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Mas eu acho que é muito cultural como que vamos falar sobre morte. E o mais engraçado é que muitas pessoas evitam falar sobre morte, falam sobre né, essas falas aí, para não falar morte, né? Só um comentário, me fez lembrar muito da minha avó. Minha avó teve câncer, né? Uhum. E ela muitas vezes ela começava o assunto de se eu morrer, né? E assim, no início era muito desesperado isso, sabe? Tipo, sobre morte. No fim, ela já tava falando com uma certa consciência, sabe? De, tipo assim, de morte. E ninguém deixava, ninguém nunca deixava. Até eu falava, não, vó, não fala dessas coisas. E aí depois, tempos depois, assim, a hora que você começa a ler e entender, eu penso, caramba, ela queria falar sobre a morte dela e ninguém tava ali pra ouvir, Aham, né? pois é. Pode passar pro próximo. Pode. Em 2016, o DataSUS ele fez um levantamento sobre as mortes aqui no Brasil. Então, pode clicar, 1.307.959 pessoas morreram em 2016 e dessas, 875 mil pessoas morreram de cuidados paliativos, né, que deveriam entrar em cuidados paliativos. Se fizermos a conta, vai dar mais ou menos 67%, ou seja, 67% das pessoas vão morrer de uma doença que vai dizer que você vai morrer. Então, é mais do que 50%. E se a gente espera que vamos morrer dormindo, que é aquela morte idealizada, talvez tenhamos 67% que não. Então, é importante entendermos um pouco sobre o que são os cuidados paliativos. Vamos para o próximo. Não acelerar nem adiar a morte. Princípios de cuidados paliativos: não acelerar nem adiar a morte. Isso é incrível a gente saber, ok? Eu vou citar aqui alguns jeitos de lidar com essa morte. Então, pode clicar, Renan. Deixa eu só... Vou falar rapidinho, chegou uma mensagem aqui de uma colega sua de profissão, assim, só. Ó, a Joyce comentou aqui, gratidão pelo aprendizado que vocês disponibilizam. Sou psicóloga numa ILPI e venho tentando introduzir o pensamento e a postura para, quando necessário, o olhar de cuidados paliativos. Incrível. Cuidados paliativos, ele tem esse tabu mesmo, de quando que vai iniciar. E vamos falar exatamente hoje quando que deve ser iniciado, tá? E aonde que deve ser introduzido, quais são as doenças. Vai ser talvez interessante você acompanhar, para ter um pouquinho aí, um pouco de norte para onde pesquisar. Que ótimo. Fica aí com a gente, Joyce. Fica aí, Joyce. Não acelerar nem adiar a morte. Pode clicar? Então, são alguns tipos. Temos a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia e a mistanásia.
Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Porque existe ainda uma dúvida e vamos explicar o que é cada coisa dessa. Eutanásia. Ela é tida como a boa morte. Essa é a tradução de eutanásia. O que que isso significa? É quando um profissional de saúde, ele abrevia a morte da pessoa. Então, assim, se essa pessoa tem uma dependência de um respirador e você sabe, e é sabido, de que se você desligar esse aparelho, ele morre, isso se chama eutanásia. Mas perceba, tem que ser um profissional de saúde que vai tirar, né? Então, não é nada de familiar que vai ali, não. Eutanásia é um profissional de saúde que tira. Mas a pessoa escolhe isso ou não? Ela tá no Não, caso não. responde por Esse ela. ela não escolhe, tá? E existe ali a tirada. Distanásia. Veja bem o que que é distanásia. É o que mais acontece. A distanásia é exatamente o oposto. Ao invés de abreviar, a gente aumenta a vida, não a qualidade de vida, mas sim o tempo de vida somente. Então existe a obstinação terapêutica, que é exatamente essa figura. É, o Luta, médico e né? a morte ali como se fosse uma briga eterna, né? Como se Uhum. fosse a morte uma perda, né? Então, assim, o médico perdeu a vida. Como ele sempre fala, eu perdi meu paciente. Não, você não perdeu o seu paciente, ele morreu, é normal, galera, é normal. Se você tiver toda a assistência, der todo o tratamento e olhar para ele de forma humanizada, você não perde o paciente. Você apenas faz parte ali do processo de final de vida, né? Que todos nós vamos falecer um dia. Então, prolongamento é distanásia. Você prolonga com coisas que não são úteis para tratamento. Pode passar? Ortotanásia. Ortotanásia é a morte digna. É a morte que é tida em cuidados paliativos. Aliás, tem dois tipos de cuidados paliativos que é visto, que é bom visto pelos olhos dos cuidados paliativos as mortes, que é a ortotanásia e a calotanásia. A calotanásia é uma morte mais voltada aí para a filosofia, de que seja muito bonito, que seja tudo completo, né? Então está sendo introduzido ainda aos poucos, mas a ortotanásia é a morte digna e natural. Você não abrevia, você não adia, você deixa a hora que tem que ser mesmo. E do jeito que tem que ser. Então, veja essa figura. A pessoa ela não está em hospital, ela está dentro de casa. Isso tudo foi conversado com a pessoa. Então, olha, você está chegando perto dos seus últimos dias, né? Seu diagnóstico piorou. E você abre ali para a pessoa ser autônoma e dizer, eu quero morrer em casa. E assim ela poder mesmo, né? E não ficar presa em aparelhos. Né? Então, ortotanásia. Mistanásia. Olha só isso. É a morte miserável. É aquela que acontece antes e fora do seu tempo por falta de cuidado. Então, porque a gente não olha para essa pessoa, a gente não oferece, tem a falta de cuidado. E muitas vezes pensamos que é desse jeito que está na imagem, né? Uma pessoa num lugar muito abandonado, mas. Clica aí, Renan. Hum. Não. Podemos ter a mistanásia mesmo em centros de atenção de saúde. Por quê? Porque não supre, não dá. E é desumano, muitas vezes, o tratamento que as pessoas têm. Então, não, mistanásia é horrível. Vamos passar para o próximo, quarto princípio: integrar os aspectos psicológicos e espirituais do cuidado do paciente. E vamos aí ver uma definição do que é fé. Essa menina eu atendi. Eu vim atendendo essa pessoa e a mãe dela faleceu há 2 semanas. Então, assim, eu acompanhava ela todo o processo. A mãe teve um câncer muito agressivo e foi muito difícil, né? E essa menina de 15 anos, ela no final, né, depois de 2 semanas, ela me disse isso. E eu pedi autorização e ela me deu essa autorização para que eu falasse aqui. Ela disse assim: agradeço por tudo ter acontecido. Hoje sou uma menina que teve a oportunidade de crescer muito. Eu me vejo como um lixo de pessoa antes. Hoje dou valor às situações. Aprendi que todos morrem e a morte pode nos ensinar muitas coisas. Basta olhar que ela nos dá a oportunidade de ser alguém melhor. Essa menina de 15 anos, ela teve que cuidar de outras duas irmãs, né, que eram mais novas. Então, ela que cuidou da casa. Essa mãe, ela não tinha um companheiro, uma companheira, não tinha ninguém ali para estar junto.
elas eram separadas de toda a família, então assim, a família mesmo era as três irmãs e a mãe. E a mãe, ela pesou assim no final 30 quilos, então essa menina de 15 anos tinha que tirar ela da cama, dar banho, né? Então foi muito difícil para ela. Teve uma responsabilidade muito grande e ela teve que conciliar isso com estudos. Então foi muito pesado para ela, né? Então, enfim, e ela trouxe essa experiência Eu falo, muito isso que ela importante. falou aqui é muito real. Tipo, é muito. Eu penso assim, não é. Não é certo o que eu vou falar, mas acho que vai dar para entender. Acho que todo mundo tinha que passar por alguma experiência nesse sentido, sabe? Tipo, que nem eu tive com meu avô, assim, é outro mundo, assim, você começa Uhum, é igual ela falou, sabe? Você dá valor, sabe? Principalmente uhum. ao tempo, sabe? O que você está Sim, fazendo com o sim. seu tempo? Isso é fantástico. Sabe, René, Renan, tô chamando de René. Ai, gente, é muito difícil. Eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que as pessoas não devem passar por isso, né? Sim, Essa live, eu acho que nossa experiência, o que a gente passou, já servimos serve de a para gente aprenderem, né? teve isso, né? E estamos passando nossa experiência. Eu acho Verdade. que isso é incrível. As pessoas que estiverem atentas, elas podem observar e aprender, né, com isso. Mas Sem basta precisar só pensar. Sim. porque assim, muita gente passa e não aprende, né? Não tem esse valor. Isso depende da pessoa e como ela ressignifica toda a vida dela, como ela ressignifica o que é importante ou não. Então, assim, independente de se passar ou não, é da pessoa de olhar com um olhar diferente, né? Então, minha opinião, eu acho. Real, eu acho que sim. E agora que você comentou, dá uma clareada. Eu vejo isso baseado em quem conviveu com a gente. Tipo assim, todos os Uhum, dias estava aqui presente e não teve essa visão que eu tenho hoje, sabe? Nem eu, nem a minha mãe. Que era a gente que estava mais próximo, mas tinha pessoas em volta convivendo e que é uhum, como se não tivesse acontecendo nada, sabe? Como se não fosse né? nada. Então, não depende mesmo de ter que passar ou não, né? Porque quem está próximo também, de certo modo, está vivenciando, mas é isso, né? Vai da pessoa Uhum. identificar. Sim, sim. Vai da pessoa, do momento, da situação, né? E da disponibilidade de olhar. Pode Então, passar? pode. Muitas vezes no final da vida a gente diz, ele desistiu. É uma fala muito comum. Então, ele se entregou, ele, né? Ele foi porque, ele foi deixando. É muito comum escutarmos isso. Mas, morte não é um fracasso. E quando uma pessoa religiosa vê essa próxima foto, ela vai entender que morte não é um fracasso, né? Porque é muito comum quando a gente fala sobre Jesus ou religiões, e a morte de Jesus não é um fracasso, mas sim é a parte mais importante que fez o cristianismo. E teve que ter a morte dele para ter tudo isso. Então, a morte não é um fracasso. Ao invés de falar que ele desistiu, vamos falar que ele aceitou o curso natural da doença, né? Então, ele aceitou, gente. Qual é o problema dele aceitar que vai morrer? Todos nós vamos fazer isso, né? É o que eu falo, é o que eu comentei antes. Às vezes, quem sabe, né? A gente nunca vai ter certeza, mas quem sabe a minha avó, por exemplo, não tivesse já tido essa consciência, né? E tivesse Uhum. aceitado, né? Porque, como se diz, a doença tá na pessoa, ela é quem sabe, né? Ela é quem tá vivendo. É isso, é Então, por que isso. a gente vai falar, não, você não pode desistir, você não pode. A gente aqui não Uhum. pode ficar falando, tem que parar. E o que mais a gente fala são Uhum. falazinhas, né? Pode passar aqui, vamos entrar exatamente nisso. Que é essa dor espiritual, que a fala muito importante clica aí. Se você tiver fé, clica de novo, você se cura. Que a gente mais fala. E quem não tem fé, morre, e quem tem, morre também, galera. Então não é se você tiver fé, você se cura. Muitas pessoas brigam com Deus justamente por essa frase. Eu atendi uma pessoa que, quando escutou isso, ela falou: eu não estou me curando. Será que eu não tenho fé suficiente? E ela teve ali o processo de finitude dela brigada com Deus. Até fazer as pazes com Deus foi um processo muito difícil, porque uma pessoa disse para ela, né, que se você tiver fé, você se cura. Ela falou: ai meu Deus, eu tô tentando rezar aqui, fazer um monte de coisa, e não tô me curando, ai meu Deus. Como é que Ó, é? mensagem aqui da sua amiga. Esse momento pode ou não mudar as pessoas. Muito bem a sua fala de Jesus. Não é? Ela Obrigado, né? trabalha junto com você? Trabalha, elas têm social. Ah, olha A só. gente fica se infernizando um ou outro.
E olha, a gente está fazendo uma, uma visão de cuidados paliativos bem importante no nosso hospital. Nossa, tô Ai, que gaguejando, né, ótimo. gente? Olha só. Estamos no quinto. Princípio 5: oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Isso é incrível, que é exatamente dar voz àquele que tem voz e não tirar a voz. Vamos dar um caso clínico aqui, basicamente para que a gente entenda o que é isso de autonomia. Estamos falando sobre dar voz à pessoa e ela decidir sobre ela mesma, tá bom? Então vamos lá. Paciente de 32 anos de idade, casada, em processo de separação, 2 filhos, um de 2 e um de 5. Foi diagnosticada com câncer de mama agressivo. Após 2 linhas de quimioterapia não responsivas, então, ou seja, ela não melhorou, ela não teve melhora. Nesse caso, como eu atendi essa pessoa, ela teve uma piora do caso. Então, ela fez 2 linhas de quimioterapia e ela piorou. O médico propõe uma terceira linha. Ela está com depressão e decide abandonar o tratamento e não ser mais internada. O que o médico deve fazer? Não clica, Renan, porque é o boom agora. O que devemos fazer? Olhar para ela. E ela disse o que? Que não quer fazer o tratamento. Devemos aceitar ou não? Tum, tum. Tempo na tela. Vamos olhar para tudo isso. Cuidados paliativos vai olhar o todo, lembra? Não só princípios isolados. Então, agora clicando, a gente vai ter a resposta de que se ela tem o diagnóstico de depressão, Isso que eu ia perguntar, se não era isso. ela tem o diagnóstico de depressão, então não podemos levar em consideração total isso. Nós temos que Uhum. analisar essa depressão, entender tudo isso e fazer com que ela esteja apta a dizer pela vida dela. Então, se ela tem depressão e decide abandonar o tratamento, pera lá, será que é a depressão que está falando ou é real o desejo dela? Sim. Nossa, Isso é aqui, ó, eu importantíssimo. acertei. Eu ia perguntar sobre isso, tipo, a hora que você falou. Sabe, se era isso, tipo assim, tem a questão, igual você falou, de olhar para ela, mas eu pensei, mas ela tem depressão, e aí, como fica? Uhum, Sabe? Será que não, sim, não vai mudar um pouco a noção dela, né? De exato. pode passar? Então, pode. E vamos falar agora sobre documentos e manifestações para darmos autonomia a esse paciente. Uhum. Perceba, olha, essa figura é tudo. Né? Então, assim, é um paciente que está amarrado na cama. Então, vamos pensar na distanásia, que é o que mais tem aqui no Brasil, que são médicos mantendo o paciente por ventilação mecânica, e alimentação e tudo que é fútil, não vai melhorar o seu tratamento, só está te dando prolongamento de vida sem dar qualidade. Então, o paciente querendo ir embora e ele está amarrado, porque o médico não deixa. Existem alguns documentos que podemos fazer. Então, diretivas antecipadas de vontade, pode clicar, e eu vou explicando cada um. Testamento vital e o mandato duradouro. Diretivas antecipadas de vontade é um documento que a gente pode até escrever num papel de pão, gravar um vídeo em qualquer momento da nossa vida. Nesse momento, podemos fazer nossas diretivas antecipadas, sem nenhum tipo de diagnóstico. O que podemos fazer nessas diretivas? Escrever, enfim, deixar registrado que, e aí você vai dizer o seu, tá? Então, se você quer ou não ser mantido vivo né, receber essa distanasa para ter mais tempo de vida, se você prefere a qualidade de vida, quais são suas preferências, né? Porque um dia podemos passar por isso. Lembra que em 67% da nossa chance é ter uma doença que vai vindo e vai anunciando a morte. Lembra disso. Então, não é tão raro que a gente vai passar por isso. Então, Diga, nesse Renan. caso de diretivas antecipadas de vontade, não tem a necessidade de ser um documento, tipo, bem montado, algo muito bem estruturado, não. Não. É algo que Esse você... é o testamento vital. Ah, tá. O testamento vital, ele precisa de um advogado e de ir no cartório. Então, é um documento registrado em cartório que vai dizer ali exatamente o que você quer, o que não quer, e pode ter ali vários processos, enfim, contra a instituição de saúde que vai manter né, a sua vida ali prolongada. E é curioso que, assim, eu fiz a especialização no Hospital Albert Einstein. Então, lá foi iniciados os cuidados paliativos justamente por isso. Porque lá eles estavam, como é um hospital particular e muitas vezes as pessoas são de muito poder aquisitivo, as pessoas estavam investindo demais
no paciente. Por quê? Porque se você paga caro, você quer que essa pessoa viva mais, né? Os médicos tinham essa ideia, mas a família não. Ela olhava e falava assim, nossa, nosso pai está sofrendo, né? Ele só está tendo mais tempo de vida e está sofrendo, né? Então deixa ele embora. E os médicos não, porque a gente tem que fazer tudo. E aí eles entraram com o processo porque estava prolongando o sofrimento dessa pessoa. Então foi instituído os cuidados paliativos justamente nesse caso. Então lá agora é uma das instituições que tem cuidados paliativos muito bem estruturada, e até a Ana Cláudia Quintana Arantes atuou lá, ou atuou, e, meu, incrível, né? Já falamos um pouco do testamento vital, que é em cartório. Mandato duradouro é quando você tem a doença, recebe o diagnóstico, sabe que, por exemplo, no caso do Alzheimer, você pode adiantar esse mandato duradouro fazendo o quê? Dizendo quem é que você escolhe para responder por você quando não puder mais. Então, no seu caso, Renan, o seu Volves poderia fazer assim um documento falando assim: eu gostaria que o Renan respondesse pelas decisões por mim, né, Uhum. quando eu não puder mais. Então, é você deixar organizado tudo. Testamento vital, vamos lembrar que não é testamento normal, tá? Então não vai falar sobre casa, sobre... Não, é testamento vital, é o tratamento da saúde mesmo. Sobre isso, que você acabou de falar de deixar tudo organizado, né? Uhum. Eu acho que as pessoas devem ver com uma ideia assim, devem olhar com aquele olhar de não, mas como que você está antecipando essas coisas assim? Para que você vai pensar nessas coisas de documento, de morrer, né? Eu vejo muito uma É. pessoa que eu tenho contato por aqui falando isso, sabe? Não cheguei a apresentar nada disso, mas agora com a live Uhum. entendendo um pouquinho mais eu posso conversar. Mas eu imagino que deve vir muito disso, de não, mas como assim? Você vai ter até documento para isso agora? Uhum. Vai sim, porque você está se ajudando, né? E ajudando toda a família. Imagina se o médico chega e pergunta para a família, entuba ou não entuba? E aí a família, né, daquela tela azul e fala, ai meu Deus, o que eu vou decidir por essa pessoa? Se você já deixar registrado, galera, é muito melhor, muito melhor. Vamos lá que temos muita coisa ainda para falar. Ó, só um oizinho da Rose, rapidinho. Olá, E eu Rose. acho que, como a gente tem um atrasinho, a Roberta falou que eu também. Eu também é que ela também trabalha com você? Ela também trabalha, provavelmente. Vamos passar. Vamos lá, que é mais um caso clínico incrível. Ah, tem isso também. Essa também é uma demonstração. Muitas pessoas, isso é muito comum nos Estados Unidos, elas escrevem não ressuscitar, né? Então, é um tipo de demonstração de cuidados paliativos. Caso clínico 3, isso é muito comum atender essa família também. Paciente José, de 92 anos de idade, já é um senhorzinho, viúvo, 7 filhos, 2 já falecidos. Foi diagnosticado com câncer de pulmão e metástase em fígado, ou seja, estava um processo muito avançado, tá? Em processo de internação, familiares informam que José não sabe do diagnóstico, pois ele já sofreu muito em sua vida, e não querem contar desse diagnóstico porque eles não querem acelerar a vida. Galera, o que vocês acham? Conta ou não conta? Vou dar a resposta. Não existe uma coisa pronta a ser feita. Muitas vezes, seu José, vamos lá. Seu José, olha só, eu tô aqui com seus exames, a gente vai ter que repetir alguns, tá? O que o senhor acha? Você gostaria de saber o resultado? Como é que é? Como é que o senhor tem lidado com todo esse problema que você está tendo, né? O que você acha? Como que você tem se sentido? Você acha que está piorando? Como é que você acha que está a sua saúde? Você gostaria de saber o nome disso? Não gostaria? Queria que soubesse com detalhes ou não? E aí ele vai dizer naturalmente. Essa pessoa em especial, quando a gente pergunta, a gente não, né? Foi a instituição de saúde que disse, e aí eu tinha uma comunicação, e disse assim, o seu José, quando foi falado para ele disse assim, vê com a minha esposa, né? Então, nós já sabíamos, esposa não, a companheira dele, vê com a minha companheira. E quando ele falou isso, a gente já sabia que o seu José não queria tomar conta das coisas dele, não queria saber sobre o diagnóstico, estava falando que ela ia decidir. E ela decidiu, enfim. E é muito legal a gente perceber isso. E bom isso, né, de não tem certo ou errado, é o que ele escolheu isso, tipo, que Uhum. ela E, decidisse para ele, né? pessoas, falar sobre diagnóstico não acelera a morte, tá?
A pessoa vai entender que está acontecendo alguma coisa com o corpo dela, ela vai entender que ela está piorando, e ela quer saber a resposta. Então, se o momento ela tiver consciente, ela vê que piora, cara, às vezes é importante dividir isso com ela, porque ali ela pode trabalhar toda essa questão de dor, toda essa questão de pedir perdão se ela quiser, se despedir das pessoas. É um momento importante que dá essa oportunidade. É fazer no tempo dela, né? Assim, ela vai ter a Exato. oportunidade de poder saber que vai acontecer e que. Pode passar? Uhum, uhum. 6. São quantos mesmo? 9. Então, vou acelerar um pouquinho. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e o luto. Então, vai ser durante a doença e o luto. Vamos lá que vai ser rapidinho esse daqui, que já falamos nas outras lives. Se você Verdade. quiser saber disso, vai visitar as outras. Vai compreender o modo de ser do Dasein. A gente já sabe o que é Dasein. As alterações do ser aí no mundo com os familiares do doente e próximo da finitude. Quais são essas angústias? Então, é a atenção à família. Não é só o paciente. Estende à família. Ok? E princípio 7, ó, isso foi rápido. Promover a abordagem multiprofissional para focar nas necessidades do paciente e seus familiares, incluindo o acompanhamento no luto. Você percebe que eles estão muito ali focados na família e no luto. Família e no luto. Né? Então, vamos ver quais são os profissionais. Pode falar, Renan. Eu ia perguntar como funciona esse acompanhamento, talvez você até falar, mas para a família, já que a família não vai estar ali no hospital, né? Porque o familiar já não está mais ali. Como No que é? luto, com É. luto, Uhum. muitas vezes é por telefone e encaminhamentos para a rede. Então, Ah, sim. e até mesmo, muitas vezes, o paciente ele consegue, tem algumas instituições de saúde que tem esse atendimento, né, pós com o próprio psicólogo. Então, assim, tem esse espaço. Não é por muito tempo, obviamente, né, mas é até ali um tempo para acolher todo esse luto. Uhum. Ok? Então, vamos ver. Esses são os profissionais que atuam em uma equipe multidisciplinar. Veja que não é só o médico, não é só o psicólogo, não é só o enfermeiro. Tem todo um monte de profissionais de saúde e não que atuam em cuidados paliativos. Então tem o capelão, que é um representante religioso, não é de nenhum tipo específico de religião. Né? Então, capelão é uma pessoa que tem um estudo espiritual e ele vai dizer ali sobre algo divino sem focar em nenhum tipo de religião. Tem assistente social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico também é importante, farmacêutico, terapeuta ocupacional, que é incrível. Eu tenho a oportunidade agora de acompanhar de perto, o terapeuta ocupacional é fantástico. Voluntários, tem faxineiros, nossa, todo mundo que entra no quarto consegue desejar um bom dia, consegue ter ali uma conversa, uma escuta, faz parte dos cuidados paliativos, né? Olhar essa pessoa como pessoa. Vamos para o 8, princípio número 8. Esse é maravilhoso, ó. Maravilhoso mesmo. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente no curso de vida. Veja algumas fotinhos. Então, como que a gente vai melhorar? Veja essa família, né? Essa família, a mãe ela teve câncer e toda a família cortou o cabelo, como se fosse para, né, para dar ali o apoio. O que você acha, Renan, que isso é uma coisa positiva? De toda a família cortar o cabelo? Ai, eu não sei. Sabe o que eu não sei? É... Ah, parece ser interessante, mas eu não sei se tem alguma coisa aí que não vai ser legal. Eu não sei. É Eu não porque, sei. assim, é muito comum as pessoas esconderem que vão fazer isso. Então, Hum, normalmente é a mulher que raspa e ela fica muito fragilizada por isso. Normalmente não são todas as mulheres. Muitos uhum. homens também têm sua vaidade e o cabelo também é importante. Então, quando as mulheres elas raspam o cabelo, normalmente a família faz essa surpresa. Mas vamos pensar em um momento, né? Ela olha e ela se percebe como doente porque ela tá careca e ela olha que tá todo mundo careca também. Então é uma representação de doença instalada na família. Às vezes, ao invés de dar força, não dá força. É muito, muito ao contrário, porque vamos lembrar, ela está fazendo quimioterapia, o cabelo dela não vai crescer. E essas pessoas, elas cortaram o cabelo e começou a crescer o cabelo deles. Então, assim,
começa a ser muito discrepante, talvez não seja de força. E Uhum. eu atendi algumas mulheres que falavam que isso não era bacana. Então, mais uma vez, dá voz a essa pessoa. Olha, a gente estava pensando em raspar para ficar todo mundo, né, para ficar todo mundo junto, para dar essa força. Você acha isso legal? E é isso, galera. Precisamos ter essa conversa. Porque Perguntar, né, ao invés de pensar pela pessoa, né? e veja o que vai falar, presta atenção, porque uma vez eu atendi uma pessoa que falou assim: ai não, né, eu vou ficar careca, eu vou ficar feia. E aí a pessoa que queria cortar o cabelo também falou assim: ah, então vamos ficar feia junto. Galera, não, presta atenção no que vocês vão falar, né? Vamos ter mais Ó, delicadeza. a Rose fez um comentário aqui, ó. Uhum. Ah, a Rose é fã número 1 aqui do canal. Ó, ela falou que minha irmã teve câncer, eu disse que rasparia o meu. Ela disse que minha força não estava no meu cabelo. Uhum. É isso, é isso, né? Eu acho que é Pode falar? importante a gente poder levar Uhum. isso. Sim, agora pode clicar algumas vezes até o café. Ai, meu Deus. Então, acupuntura sempre ajuda, yoga, meditação. A meditação ela está inteiramente e diretamente ligado à possibilidade de não metástase em câncer de mama. Então, se eu não me engano, diminuía 58% da probabilidade de desenvolver o câncer de mama fazendo meditação. Fizeram aí um estudo, umas pessoas que faziam só o tratamento normal, sem meditação, e mulheres com meditação, e teve aí 58% de não metástase nas que faziam meditação. Então, é incrível. Levar o cachorro, né? Sempre que tem um pet, é sempre importante estar junto. E o hospital pode dar essa possibilidade. Tem aí essa menina, ela foi para ver o jogo do Corinthians, ela tinha um câncer de intestino bem avançado e é um desejo dela, então podemos sim realizar desejos. E tem uma foto de um café. Pra que café? As pessoas gostam de café? Gostam de café. Mas eu amo café também. Mas muitas vezes o café ele é importante porque num processo de câncer ou de outras doenças existe um cheiro muito ruim que pode ficar, né? Então, seja de secreção, seja de pus, seja de feridas, e o café ele pode neutralizar esse cheiro. Então, é importante que a gente possa deixar alguns copinhos de café expostos no quarto para que exale esse cheiro e não o cheiro né, de secreção. Muitas vezes a pessoa pode ter hemorragia. Então, se tiver o lençol branco, pode dar uma má impressão não só para ele, como para os visitantes. Então, levar lençóis mais escuros ou até mesmo pretos, que não apareça esse sangue ali, né? Então, olha só, são coisas básicas que podemos mudar ali a qualidade de vida dessa pessoa, É uma diferença né? total, né? Dá uma diferença total. Vamos para o próximo princípio, então, e o último. Ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento de vida. Então, olha só, cuidados paliativos não é que não vai prolongar a vida, ela vai prolongar a vida com qualidade de vida, ok? Então, não como a quimioterapia e radioterapia, incluir toda a investigação necessária para melhorar e compreender o controle das situações clínicas estressantes. Então, cuidados paliativos não é abandonar, é agregar, é você trazer o que é de importante para essa pessoa e o que é importante para essa doença, né? Então, vamos tratar essa doença até quanto ela permitir. Um estudo que foi feito já há muito tempo, esse estudo ele é bem antigo, mas não foi necessário fazer outro até o momento. Eles fazem o mesmo resultado. Então, esse era foram 100 pessoas com câncer de pulmão avançado, 50 delas foi tratado com, aliás, 100 delas com tratamento normal e 100 delas o tratamento normal e cuidados paliativos. Esse gráfico de cima, ele é, eu sempre esqueço, esse aqui é o X, né? Esse aqui é o X e esse aqui é o Y. Então, o X é a quantidade de pessoas, veja que está 100. E o Y é a quantidade de tempo. As pessoas em cuidados paliativos são o vermelhinho. Então, tiveram mais pessoas por mais tempo do que as pessoas que não estavam em cuidados paliativos, né? As pessoas elas morreram mais sem cuidados paliativos do que com cuidados paliativos. Por quê? Porque elas tinham qualidade de vida. Para quem quais são as doenças que a gente pode implementar os cuidados paliativos? Então, lembra daquela pergunta?
quando que eu gostaria, quando que pode colocar, quando que deve ser indicado ou não os cuidados paliativos, são nessas doenças. Então, neoplasias, síndromes demenciais, insuficiência cardíaca, é óbvio que ele tem né, as especificidades, cirrose hepática, DPLC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, HIV e AIDS, insuficiência renal crônica, esclerose múltipla, doença de Parkinson, artrite reumatoide e outras. Então, o COVID está começando a entrar em alguns casos. Então, quando tem um problema pulmonar muito grande, sim, os cuidados paliativos eles podem entrar, né? Eles podem atuar. E o próximo slide é algo que eu já apresentei para vocês, mas é mais para a gente fechar e entender de fato, né? Então, cuidados paliativos, mais uma vez gráfico, eu acho que eu gosto de gráfico, eu só preciso lembrar o que é X e o que é Y. Então, o diagnóstico está embaixo e aqui é a terapia modificadora da doença, que são os tratamentos que real vão influenciar diretamente na melhora da doença. A quimio e a rádio entra aqui. Exato, né? Pode ser. Então, pode clicar. Então, no começo, na fase aguda, que é no comecinho, já começa os cuidados paliativos, lembra? Ser iniciado o antes possível. Então, bem no comecinho, tem pouco cuidados paliativos, atuação de cuidados paliativos, que seria tratamento de dor, né? Então, assim, não tem muito, e tem muito tratamento de modificação de doença. Com o passar do tempo, vai tendo mais quantidade de cuidados paliativos e menos quantidade de terapias modificadoras da doença, até que aconteça a morte. A morte, nesses casos de cuidados paliativos clássicos, né, que é o câncer, vira, no momento, tratamento de cuidados paliativos exclusivos, ou seja, não tem mais quimioterapia, não tem mais radioterapia, e você oferece ali suporte apenas para que dê qualidade de vida. Em alguns momentos, vai precisar de uma quimioterapia, porque talvez essa pessoa queira ter mais tempo de vida para ver um neto, para ver o casamento, para ver alguma coisa, para vivenciar algo. Então, o cuidados paliativos vai entrar aí, olhando, gente, dando autonomia para essa pessoa e escutando. Não é o que eu quero, o que você quer, é o que o paciente quer e deseja. A gente tem que olhar com atenção. Depois da morte, existe o luto que é estendido aos familiares, então vai diminuindo com o passar, porque entendemos que esse paciente vai elaborar, né? Então dá para a gente dar a alta terapêutica. Essa é uma frase do Jacques Lacan que ele vai dizer, bem bonita, eu acho. Então, ele começa assim: a morte que leva à vida, ou seja, a morte que ceifa a vida, e a morte que leva à vida, que é a morte que dá a possibilidade de você viver sabendo sobre a morte. Eu acho incrível essa frase, né? E é pra gente pensar. Dá vontade até de abraçar o Lacan, né, gente? Que bonitinho que falou isso. Verdade, é uma daquelas coisas que faz você ler e ficar pensativo, né? Uhum. Ai, seria tão interessante se todo mundo fizesse isso, né? Parasse para refletir um pouquinho assim sobre possibilidades, né? Porque é aquilo que a gente sempre está acostumado. As pessoas, elas só não vamos falar disso. Não vamos só levando que uma hora vai chegar mesmo, mas não vamos falar, né? Uhum. Pena. E Porque uma aqui outra frase. Desculpa. E uma outra frase que foi um cara incrível, que sou eu. Uma vez eu tava conversando e aí saiu essa frase, eu falei, poxa, que interessante, eu vou colocar isso. Abrir os olhos da alma para a consciência da vida. A alma não como algo espiritual, mas sim aquilo de mais interno. Então é você abrir o olho ou dar consciência para isso, para entender qual é a nossa vida. Então, foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Que ótimo, tá aqui registrado então. Adorei. Quem sabe num futuro não vão pegar essa frase e também falar, olha só, um carinha ali, o filósofo contemporâneo. Pensador olha contemporâneo. Só, a gente continua aqui? Tem mais alguma outra coisa? Depois eu vou falar só para resumir o que significa cuidados paliativos. Então, é uma equipe coesa, feita de equipe multidisciplinar que esteja alinhado, que esteja uma conversa e que seja de fato uma equipe. Precisa ter um olhar atento, muitas vezes, e hoje aconteceu isso, das pessoas que têm traqueostomia e têm dificuldade de falar, muitas vezes a gente vai ter que taponar essa traqueostomia para que ela possa falar com mais tranquilidade. Ficar atento que ela vai respirar, você tem que soltar a mão,
colocar para que ela possa falar. Então, é o olhar atento, como é que tá isso, com cuidado, né? Olhar atento como um todo. Seja o lençol ali que esteja incomodando, você vai lá e limpa. Por exemplo, o paciente de hoje, um bonezinho que ele tem, ele é tetraplégico. O bonezinho que ele gosta de ter, porque ele é muito vaidoso, ele colocou um bonezinho, quando ele estava falando, o bonezinho ia subindo, sabe? Então é um olhar atento de ir lá arrumar o bonezinho, pedir licença, tá ali com ele, tá junto, e oferecer esse gostinho, né, de É estar com o engraçado boneco. porque, assim, naturalmente é uma coisa que eu falo, acho que você ter atenção já ajuda Uhum, muito, né? É o que a sim, gente fazia aqui com o Volvo, sabe? De pensar nessas coisinhas, assim, tipo, muito sim. pequenininhas, desde, por exemplo, quando eu colocava ele na posição de lado, eu tomar cuidado com o que ele ia estar olhando, sabe? Uhum, Se ele ia algo que às vezes fosse assustar, fosse, sabe, incomodar, então é atenção, né? Você exato. tá atento ali do ladinho, Uhum. ó, estimula a autonomia, que Estímulo muito à comenta. autonomia. Muitas pessoas elas não comem ou elas têm dificuldade de comer, mas se fizer uma adaptação, ela pode sim comer. Ela não, pode não ter esse movimento, mas ela pode levar a esse movimento. Vai demorar Uhum. mais. Mas, gente, é autonomia. Imagina você conseguir se alimentar. É importantíssimo isso. Sobre isso aí, já aconteceu uma vez, eu não lembro qual a situação, mas alguém foi me dar água na minha boca, sabe? Não Ai, foi meu por filho. nada. E é muito estranho, tipo assim, ó, a pessoa tá te dando água ali, tipo assim, o que que você sente, sabe? De dificuldade, assim, de meio que medo, às vezes, de afogar, sabe? E aí eu parei pra Uhum, pensar muito assim, gente, é por isso que às vezes, né, quando você vai dar pra um idoso, tipo, ele por isso com o Wolves, o que que eu fazia? Quando eu vi que ele assustava bem no iniciozinho, quando eu tinha que dar na boca dele, então eu dava um pouquinho para ele perceber que aí então ele ia tomar alguma coisa, para depois ele meio que pegar o embalo assim de uhum, tomar, sabe? Mas assim, foi uma sensação muito diferente, assim, sabe? De você. Eu não lembro exatamente o que foi, se foi. Não sei se foi minha mãe, mas alguém veio me dar alguma coisa assim, sabe quando você leva aquele susto assim de tipo, nossa, estão me dando, sabe? uhum. Vou tomar alguma coisa aqui e é onde eu lembrei disso na hora. Eu falei, nossa, com ele devia ser assim, sabe? Esse medinho assim que dá de ter um Sim, engasgo, né? sim. Estímulo às atividades, então não é porque a pessoa está acamada, tetraplégica, que ela não pode ter ali a sua diversão ou até mesmo fazer, é adaptar às condições da pessoa. Né? Eu coloquei aqui uma foto de uma pessoa pintando, mas isso vai se estender a muitas outras coisas, né? Educação continuada, as pessoas de cuidados paliativos têm sempre que estudar, porque cuidados paliativos não é achômetro, não é só sensibilidade, não é só cuidado, é muito, muita atenção, né? E é a desmecanização, né? Humanização, todos nós somos humanos. A desmecanização é o que precisamos fazer, porque a partir do tempo os profissionais de saúde se mecanizaram, então a gente tem que voltar, é o desmecanizar sempre. E é isso. Aí, parabéns, vamos às mensagens aqui. O Kleber tinha comentado um coraçãozinho para Lacan, Lacan, mas aí Lacan. também ele comentou Padovani, melhor filósofo. Emojizinhos. Yay. E minha avó maravilhosa, beijinho, vó. Mandou parabéns a Renê e Renan, beijos. Beijinho, vó. Yay. Deixa eu ver quem mais que apareceu aqui. Às vezes não aparece comentário de todo mundo, tá, gente? Então, me desculpa, mas a Estela fez um comentáriozinho aqui, apareceu dela. Parabéns por esse assunto. Alzheimer, os cuidadores precisam saber. Uhum. Era isso que eu queria, sabe? Eu queria muito trazer tudo do cuidado paliativo para cá, mas eu não tinha como, porque assim, eu não entendi. Eu falo, era muito eu ler sozinho, sabe? E maravilhoso, quem encontramos aqui, ó. Renê, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, de verdade. Yay. Vamos ver aqui, a Sueli também deixou um comentáriozinho. Um, assunto, a meu ver, difícil, tratado de forma tão leve e didática, vocês são demais. Ah, os Uh! créditos vão ao Renê, porque, né? Não, é nosso, é nosso. A Tudo Rose também nosso. comentou, sensacional como sempre. Gratidão, dupla iluminada. Ah, brigadinho, Rose. Espero que você tenha conseguido assistir a última live, tá, Rose?
Foi ela que deu um probleminha ela lá. tava com problema, né? Isso. Com E o mais a legal, senha. eu vejo muito pessoal comentando, ó, não assisti ao vivo, mas tô assistindo agora. Tipo, se você olhar as outras lives, tem lá comentário de um monte de gente falando isso, sabe? É Uhum, muito que bom. Tipo, eu legal. falo, o bom é que a gente consegue interagir com quem tá aqui ao vivo, mas para quem não viu, vai ficar depois lá na página. E é muito bom, porque a gente nunca sabe, né, que cada um tá passando em casa, dificuldade, Sim, sim. horário, enfim. Mas bom que depois dá para assistir. A Uhum. Lídia mandando gratidão pra gente. Opa, aqui. E... A Lídia sempre tá por aqui também. E a Osana também. Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. Osana. Não sei se tá chegando agora. Se tiver, a gente tá para dar Tá, tchau, mas vai mas estar lá pode depois. voltar e Aham. assistir. Parabéns aos dois, muito bom. Sua amiga Yay! Andréia. Andréia, verdade, Andréia. Bom, gente, então é isso. Agradeço a participação de todo mundo aqui. Beijinho para todo mundo. Renê, pode dar tchau pro pessoal. Muito Tchau, obrigado. tchau, pessoal. Eu que agradeço. Sempre muito importante esse espaço e eu gosto demais. Se vocês estão gostando, já é bom. Maravilha. Gente, lembra de compartilhar com todo mundo. Às vezes quem se vê que precisa de ter um pouquinho desse conhecimento, né? Passa para ele. Se a pessoa falar, nossa, 1 hora de vídeo, antes dela falar, você já fala, gente, ó, começa a assistir que passa rapidinho, você nem vai ver, porque é muito bom. Ainda mais que é muito dinâmico, a gente tem muita imagem aqui que vai passando, enfim. E quando a gente começa, a hora que vê, já deu 1 hora de live aqui, né? Uhum. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.